pessoal, vamos iniciar aqui o estudo sobre a versão mais recente do sistema operacional da Microsoft, no caso o Windows 10, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar aqui nossa caneta. Seguinte, o Windows 10, galera, ele basicamente vai ter o mesmo conceito das outras versões do sistema Windows, tá bom? O que significa dizer que ele vai ser sim de núcleo fechado, e quando nos referimos a isso, estamos falando que o seu acesso à parte mais central, ou seja, ao kernel, tá bom? Ao kernel do sistema operacional Windows, ele é limitado somente a pessoas autorizadas pela própria Microsoft, tá bom? Por mais que você compre o acesso a ele, ao sistema operacional Windows, você provavelmente não vai ter acesso a essa parte do kernel, porque aí é um acesso bem mais delicado, certo? E independente disso, não desconfigura o fato dele ser um sistema proprietário. Por mais que você tenha ou não acesso ao Windows, o acesso de modo geral ao sistema ele só vai acontecer por meio de autorização. E essa autorização normalmente vem por meio, no caso do Windows, de modo particular, por meio de pagamentos de taxas que a própria Microsoft cobra dos seus usuários. É só, né? Pequenas taxas simbólicas. Mas vamos lá. Então, ele só vai poder ser utilizado com autorização, certo? Você precisa de autorização para utilizá-lo, certo? Lembrando também que os sistemas operacionais da Microsoft, não só o Windows 10, mas também as versões anteriores, são sistemas que você pode utilizar por meio de uso de área gráfica, tá bom? Você também tem a opção de utilizar os sistemas de linha de comando, utilizando prompt de comando, mas porém o mais comum é que você use a parte de área gráfica do Windows. Vamos lá. Essa versão aqui do Windows 10, ela foi lançada em 2015, tá certo? O Windows 10, que é a versão mais recente da Microsoft, foi lançada em 2015 e ela foi lançada com uma peculiaridade. Foi permitido que todo e qualquer usuário ao utilizar esse sistema ou versões anteriores, pudesse atualizar para o Windows 10, tá certo? Se você tinha o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, 8.1, sem problema algum, você poderia atualizar qualquer um desses sistemas para o Windows 10, de boa, tá bom? A Microsoft manteve esse padrão aí por mais ou menos um ano, certo? Um ano e pouco. E depois disso parou. Agora, para você poder adquirir o Windows 10 e instalar no seu computador, independente da versão que você tem anterior, você tem que comprar uma instalação e pagar também a taxa, né? Detalhe. E outra coisa que é importante destacar no Windows 10 é que a Microsoft informou que essa aqui é a última versão do seu sistema operacional, sendo que daqui para frente, segundo a Microsoft, ela só vai lançar novas atualizações desse mesmo sistema, tá bom? Ou seja, lembre-se aí que nos vídeos que eu trabalhei, o Windows 7, o Windows 8, 8.1, eu sempre destaquei a data de lançamento e a data da descontinuação, tá bom? Isso no 7 e no 8. 8.1 vai ser descontinuado, pelo menos tem previsão de ser descontinuado em 2023. O Windows 10 não tem essa previsão, tá bom? Detalhe. Vamos lá. E se você quiser instalar, certo, no seu computador essa versão do Windows, certo, do sistema operacional da Microsoft, se você quiser instalar na versão 8 ou na versão x86 ou na versão x64, você tem que ter alguns requisitos básicos de hardware. No caso da x86, tem que ter no mínimo uma RAM, 1 GB de RAM, tá certo? E um espaço no HD de pelo menos 16 GB, que é para poder ocupar os pacotes e ferramentas do sistema operacional. E se você quiser a versão um pouco mais pesada, certo? Um pouco mais completa do Windows, você tem que ter no mínimo aí 2 GB de memória RAM e um espaço de 20 GB no seu HD, tá bom? Isso aqui são os requisitos mínimos de hardware para você poder ter no seu computador instalado o Windows 10. As ferramentas administrativas, aqui eu destaquei no Windows 10, mas elas também são comuns às versões anteriores, tá bom? Elas são, como eu falei já outras vezes, parte daquela camada de aplicações. Lembra que eu falei que o Windows 10 ele vai ter o kernel, não só o Windows, mas todo e qualquer sistema operacional. Ele vai ter o kernel, ele vai ter o shell e ele vai ter as aplicações. As aplicações, de modo geral, são aqueles programas que vão ajudar, certo? Vão complementar a funcionalidade do sistema operacional, que vão te dar algumas ferramentas já ali de cara, assim que você instala o sistema, tá bom?
essas ferramentas administrativas, eu destaquei 3 aqui, em questão de cobrança de prova, porque elas com uma certa frequência, com uma certa regularidade, elas vêm sendo cobradas. Não é que sejam só essas ferramentas aqui, mas das que normalmente são cobradas, eu destaquei 3 aqui para trabalhar com vocês. A primeira delas é a questão dos editores de texto. Isso por quê? Porque o nosso sistema, ele traz por padrão 2 editores de texto. O WordPad, certo? Que é uma versão um pouco mais completa de editor de texto, tá bom? Um pouco mais completa dos 2 que estão disponíveis. No entanto, ela não chega a ter o mesmo nível de utilidades, mesmo nível de diversidade de ferramentas que o Word, tá bom? Ele está ali no meio termo entre o bloco de notas e o Microsoft Word, tá bom? Tem muitas ferramentas que permitem fazer muita edição de texto, muita mesmo. No entanto, não são tantas quantas o Microsoft Word, tá bom? E a sua extensão padrão é a RTF, tá bom? Extensão padrão de RTF, que é uma extensão um pouco mais antiga, mas que ainda está sendo utilizada pelo WordPad. E o outro editor de texto é o bloco de notas, vou botar aqui só BN, certo? O bloco de notas, que é um dos mais conhecidos, tá bom? E que tem como extensão padrão o TXT. Já foi muito cobrado em prova e ainda continua sendo essa extensão aqui, TXT, certo? Ele é a versão mais básica e mais simples e é muito utilizado, por exemplo, por pessoas que gostam de desenvolver programas. Por quê? Porque esse bloco de notas, ele tem basicamente as funções, as ferramentas básicas que você precisa para poder só criar um código-fonte, por exemplo, tá bom? Sem problema algum. Você acha que você também poderia fazer no WordPad ou no Microsoft Word, mas o bloco de notas, nunca entendi bem porque ele tem uma certa preferência, predileção por parte de alguns programadores quando você não quer utilizar ali um editor de texto padrão específico para isso, tá bom? E qualquer um dos dois, pessoal, das 2 extensões, RTF e TXT, são reconhecidas sem problema algum pelo Word, tá certo? São reconhecidas pelo Word e pelo Writer, que são os editores de texto mais avançados que nós vamos encontrar no momento. Um do pacote Microsoft Word e outro pertencente aos pacotes LibreOffice e Apache OpenOffice, tá bom? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Aliás, dá para ir colocando aqui do ladinho. Limpeza de disco. A limpeza de disco, ela vai se diferenciar um pouco dessa fragmentação, por quê? Porque na desfragmentação eu não vou ter eliminação de arquivo, eu vou ter uma compactação de espaço. Enquanto na limpeza de disco, aí sim eu vou ter eliminação de arquivo. Que tipo de arquivo, professor? Arquivos que não são mais úteis para o sistema. Arquivos que não são fundamentais, não são essenciais. O sistema ele vai excluir, na limpeza de disco, vai excluir de modo automático, tá bom? Arquivos temporários, arquivos de lixeira e por aí vai. Arquivos que não são fundamentais para o sistema, tá bom? Isso aqui é feito de modo programável, certo? Ele é programável e não há necessidade do usuário ficar realizando essa atividade de modo constante. Agora, se você porventura quiser realizar de modo manual, também pode. Agora, o seu sistema já está programado para fazer isso de modo periódico, sem problema algum. Na desfragmentação que você vai ter aí, é como eu já falei aqui agora há pouco, uma junção, uma compactação de espaço ocupado. Olha só, deixa eu tentar aqui dar um exemplo aqui, tentar desenhar aqui. Quando você tem um disco, e isso aqui é uma peculiaridade dos discos mecânicos, tá bom? Quando você tem um disco, você vai ter aqui o espaço 0 ocupado, né? Aquele espaço que eu falei lá, de mínimo, para poder você ter instalação dos pacotes do seu sistema, tá bom? Espaço aqui já ocupado. Aí a partir daí você vai instalando mais arquivos. Ó. Instalou arquivos aqui, instalou mais um arquivo aqui, instalou outro aqui, por aí vai. Aí você resolve, né, que aqui é o ponto 0 e ele trabalha em sentido horário, certo? Aí você resolve instalar algum novo arquivo, algum novo pacote no seu computador.
Vamos supor que sejam novas aulas de algum curso que você está fazendo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai começar aqui do ponto zero e vai procurar espaço livre, olha só. Ó, ocupado, 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 opa, achou espaço livre. Beleza, então ele vai ocupar aqui com os novos arquivos que você vai instalar. Mas aí o que acontece? Passou o concurso que você está fazendo, o curso, sei lá, e você resolve liberar espaço no seu HD, certo? Deletando o material que você tinha antigo aí daquele curso que você já concluiu e que não vai mais precisar. Aí vamos lá, você vai deletar o espaço para poder, deletar os arquivos para poder liberar espaço. Vamos lá. Bem aqui, ó, isso aqui é um parte do arquivo, aqui é outro. Então agora você tem o que? Você tem espaço livre, olha só. Tem esse espaço aqui ocioso e tem esse espaço aqui ocioso. Então agora você tem espaço livre e pode aí salvar mais arquivos no seu HD. Só que tem um detalhe muito importante. Os arquivos que são salvos no seu HD, e aqui eu estou falando de um HD mecânico, essa é a peculiaridade desse tipo de HD, ele vai salvar os novos arquivos a partir do último ponto de salvamento. Galera, onde é o último ponto de salvamento? É aqui nessa parte que está ociosa ou é aqui, ó, onde você salvou agora há pouco ó, o novo material? É bem aqui. Então, por mais que você tenha esse espaço livre aqui e aqui, na hora que você for iniciar uma nova busca de espaço para poder salvar um arquivo novo, ó, o HD vai sair procurando ó, espaço ocupado, espaço livre. Se fosse seguir a lógica, ele já ia preencher aí, mas não é. Ele vai passar batido, ele vai considerar isso aqui como se estivesse ocupado e vai salvar após o último ponto de salvamento, no caso seria aqui, tá bom? Você professor, não bate isso, por quê? Por que isso acontece? Galera, porque isso aí é a configuração do próprio sistema do HD. Para você poder transformar esse espaço livre aqui em espaço útil, lembrando que o espaço útil para salvamento no HD é só esse aqui no momento, para você poder fazer essa transformação de espaço livre em espaço útil, você tem que desfragmentar. Desfragmentar o que é? É juntar todas as partes que estão ocupadas, próximas umas das outras, para poder liberar o espaço livre, transformando em espaço útil. Você vai juntar essa parte aqui que está ocupada a essa aqui, deixar juntinha, liberando esse espaço aqui, e você vai pegar essa área aqui ocupada e vai juntar a essa aqui, liberando também essa área aqui que está ocupada, ela que está livre. De que modo? Olha só. Você vai desfragmentar e na hora que você desfragmenta, você vai pegar essa parte aqui ocupada e essa aqui que está ocupada e elas vão ser colocadas bem aqui, ó, e bem aqui. Olha só, as áreas que estavam ocupadas até aqui, elas foram empurradas e agora estão ocupando aqui, ó, tudo em espaço em sequencial. Essa parte aqui que era considerada então espaço livre, mas não era espaço útil, agora, além de ser espaço livre, também é espaço útil. E agora seu HD está, sim, realmente, com o mesmo espaço útil, coincidindo com o espaço livre. Entendeu? É isso que a desfragmentação diz que ela vai proporcionar ao seu computador. E isso também vai diminuir o tempo de processamento. Por quê? Porque se antes eu tinha que percorrer o processamento até aqui, para poder achar um espaço livre, agora eu vou achar ó, bem aqui. Vai diminuir o tempo de processamento. Ele vai ficar até um pouco mais rápido. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Tratando aqui da parte da lixeira, galera. Olha só, quando a gente fala da lixeira, ela é uma ferramenta muito utilizada no sistema Windows e também já foi muito cobrada. Tá bom? E a lixeira ela é basicamente utilizada para quê? Para poder você usar como repositório de arquivos que você não deseja mais. E que eles ficam ali guardados, entre aspas, na lixeira até você fazer uma exclusão definitiva. Só que existe possibilidade de você fazer uma exclusão definitiva de arquivos, certo? Sem que esses arquivos passem pela lixeira. De que modo? Quando você vai excluir um arquivo utilizando a tecla Delete, você pode utilizar ao mesmo tempo que a tecla Delete, a tecla Shift. Quando você faz isso, você vai ter uma exclusão definitiva. O outro modo de excluir definitivamente é quando você exclui de uma mídia removível. E detalhe, normalmente essa mídia é um pendrive, tá bom? Não vai acontecer, por exemplo, se você excluir de uma mídia removível, se essa mídia for um HD externo. Por quê? Porque um HD externo vai ser reconhecido pelo sistema como se fosse um HD e, consequentemente, vai ter sua lixeira, tá bom? Então, não vai ser excluído de modo definitivo, ok? Se for uma mídia removível do tipo HD. Agora, se for uma mídia removível do tipo pendrive, memória flash, aí sim, ó, vaza, vai sair rapidinho, de modo direto.
vai também ser excluído de modo definitivo se você estiver excluindo de um arquivo de rede, um arquivo que está na área de rede. Vamos supor que você esteja conectado em uma rede com vários computadores, pode ser uma rede local, e que nessa rede existe uma área comum entre todos os computadores, onde vocês podem compartilhar arquivos entre vocês. Aí vai lá um jovem gafanhoto, desavisado, e acaba excluindo um desses arquivos dessa área comum. Esse arquivo que foi excluído vai para alguma lixeira? Não vai. Ele vai ser excluído de modo definitivo e você, infelizmente, não vai ter como recuperar esse material. Tá bom? Configurar o tamanho da lixeira como 0. A lixeira, por padrão, ela tem um tamanho específico. Tá bom? E esse tamanho ele pode ser editado pelo usuário, aumentando ou diminuindo. Pode diminuir ao ponto de chegar a 0. Se o tamanho da sua lixeira é 0, então todo e qualquer arquivo que você excluir, ele vai ser excluído definitivamente, porque não vai caber nada na sua lixeira. Por menor que o arquivo seja, não vai caber nada e ele vai ser excluído de modo definitivo. Tá bom? Excluir arquivos maiores que o tamanho da lixeira. É a mesma ideia. Só que aqui nesse caso, você vai ter um tamanho útil na lixeira, só que mesmo assim o seu arquivo ainda vai ser maior. Vamos supor que a sua lixeira tem um tamanho de 5 GB e você quer excluir um arquivo de 6. Um arquivo de 6 cabe num espaço de 5? Não cabe. Então ele vai ser excluído de modo definitivo. Tá bom? Espaço livre da lixeira, certo? No caso aqui, o espaço livre é menor que o tamanho do arquivo. Continuando ainda com a mesma ideia de que você tem uma lixeira aí de 5 GB e você, desses 5 GB da sua lixeira, já tem 3 GB ocupado. Então só tem 2 GB de espaço livre. O que acontece? Você quer excluir agora um arquivo de 3 GB, sendo que você só tem 2 livre. Esse arquivo de 3 GB, ele vai para a lixeira sim, só que ele vai entrar na lixeira empurrando, vai entrar pela porta da frente, empurrando quem é o mais antigo. Então, quem está lá na outra ponta dos mais antigos vai sair até ter o tamanho necessário para poder caber esse arquivo novo de 3 GB. Então, ele vai entrar ocupando os 2 GB de espaço livre que tem e vai, para poder ficar todo ele lá dentro, ele vai empurrar mais 1 GB para frente. Então, até completar 1 GB de arquivos mais antigos vão ser excluídos de modo definitivo. Tá bom? Sem perguntar nada ao usuário. Ah, professor, mas esse arquivo passou pela lixeira. Passou, mas ele foi excluído de modo definitivo sem perguntar ao usuário. Tá bom? Estamos tratando aqui de exclusões definitivas, tá bom? Detalhe. E configurar a lixeira para selecionar a opção não mover arquivos para a lixeira. Na mesma janela, onde você pode definir o tamanho da lixeira, aumentando ou diminuindo, você pode também marcar a opção de não mover arquivos para a lixeira. Desse modo, toda vez que você excluir algum arquivo, tá bom? Por menor ou maior que ele seja, independente do tamanho da lixeira que esteja configurado, mas a lixeira vai estar fechada, não vai estar recebendo nada. Então, aquele arquivo que você excluiu vai ser excluído de modo definitivo também, tá bom? Vamos encerrar esse vídeo por aqui e daqui a pouco a gente continua. Valeu!